você for meu pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração pra este dia Holanda Fontin, Jean Senel, sejam bem-vindos à casa de Deus. Eu quero convidar a presença dele neste momento para darmos início a essa cerimônia. Maravilhoso Deus, Pai querido, continuamos, Senhor, neste lugar, vivendo esse momento especial na vida do Jean e da Holanda. E agora, Senhor, na Tua presença, eles vêm buscar a bênção para iniciar uma nova etapa da vida deles. E por isso, Senhor, eu invoco a Tua presença neste lugar. E não só, Senhor, se manifestando no nosso meio, mas também abençoando de forma especial a este casal que hoje comparece nesta igreja para celebrarmos então o início da união matrimonial dos dois. Esteja conosco, ó Pai, abençoe a cada ato, a cada momento deste cerimonial, é o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os amigos podem se sentar e eu vou convidar então ao coral que vai cantar uma música neste momento.
Ok. Eles estão comunicando que a gente precisa dar continuidade, depois eles vêm. Ok. Jean, Holanda, amigos, que alegria nós estarmos neste momento, neste lugar. Eu entendi que nós misturamos um pouquinho dos costumes do Haiti, um pouco dos costumes do Brasil, e independente da cultura ou dos costumes, vocês vieram à igreja, à casa de Deus, buscar a bênção dele para o início de um novo relacionamento, ou de uma nova etapa do relacionamento de vocês. Isso é maravilhoso em qualquer língua, em qualquer país do mundo. Quando um homem e uma mulher se unem pela palavra de Deus e se unem também matrimonialmente, e agora então passam a viver uma vida em conjunto. Já que vocês vieram à casa de Deus, eu quero ler um pedacinho daquilo que a palavra dele nos ensina acerca do que significa o casamento, do que significa a união matrimonial. E eu quero lembrar vocês que o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um reflexo de Deus. E o próprio livro de Gênesis, lá na criação, ele diz que criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E ainda na continuação do livro de Gênesis, a Bíblia diz que então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. E tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E as costelas que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe e disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí então dá início à primeira sociedade existente entre os seres humanos. A primeira sociedade existente entre os seres humanos foi formada então por um homem e uma mulher, que nós entendemos que quem formou foi o próprio Senhor Deus, Criador. Na nossa sociedade, no nosso mundo, entre os homens, o dicionário, ele classifica essa palavra como sendo um agrupamento de seres que convivem em um estado gregário e colaboração mútua. Sociedade também é um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, segundo um padrão comum e entre a coletividade. Então isso significa que sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. E essa palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. Uma sociedade humana é
um coletivo de cidadãos de um país sujeitos à mesma autoridade política, às mesmas leis e normas de conduta, organizados socialmente e governados por entidades que zelam pelo bem-estar deste grupo. Sociedade, então, para a sociologia, é basicamente um conjunto de seres humanos que dividem determinado território e compartilham regras, ideologias, tradições que para eles são perfeitamente aceitáveis e que os fazem conviver de forma organizada. Muito bem. Até aqui, Jean, até aqui, Holanda, nós tentamos demonstrar o que o dicionário e o que as leis apresentam acerca de uma sociedade. Mas a palavra de Deus, que eu li anteriormente, ela já havia classificado o significado real desta palavra. E vocês, quando se unem em uma só carne, vocês passam agora a pro o quê? Jean? Passam a fazer a continuação daquilo que Deus exigiu que fosse de um homem e de uma mulher: produzir outros seres humanos. E por isso foi que Holanda, por isso foi que Deus, ele tirou da costela de Adão, uma delas, para daquele pedaço do corpo do homem fazer então uma companheira. Deus poderia ter feito do pé, e aí então o homem poderia pisar na mulher e fazer dela um tapete. Ou Deus poderia ter tirado da cabeça, e aí então o homem poderia dominá-la, ou a mulher poderia dominá-lo. Mas não, ele tirou do lado, para que ambos partilhassem então esta sociedade. Sabe, numa sociedade, você precisa ter compromisso. Se você não está disposto a dizer onde vai, com quem vai, com quanto vai gastar, quanto vai custar, se você não está disposto a fazer isso, você não deveria casar. Porque quem casa precisa ter compromisso, precisa ter responsabilidade. E por isso a gente não aconselha que crianças ou adolescentes se casem. Eles ainda não têm a maturidade emocional, o compromisso, a maturidade espiritual para ter esse convívio por longas datas, por longos anos. E foi por isso que Deus, então, fez o homem com uma necessidade básica. Ele nasce com algumas necessidades e são supridas ali pelos pais. Mas ele cresce e ao tempo em que ele vai crescendo, essas necessidades agora elas exigem outras demandas, e agora por isso o homem procura uma mulher e a mulher procura um homem. E lindo a música que você vinha cantando, dizendo que você agora a aceita e você agora está ao lado dela para que vocês tenham prosperidade e sejam felizes para sempre. Mas sabe, Holanda e Jean, alguns, eles pensam que ao casar, ou eles têm esse pensamento,
eu vou casar para ser feliz. Outros ainda são mais ousados. E outros dizem assim, não, eu vou casar para fazer ele feliz ou para fazer ela feliz. Sabe, esses dois pensamentos, eu sinto em dizer a vocês, são equivocados. Eu não posso casar para ser feliz, e também não posso casar para fazer o outro feliz. Eu preciso casar para compartilhar a felicidade que existe em mim, para que nessa sociedade de felicidade, nessa associação de felicidade, a vida e o amor possa então se prolongar pela eternidade. O relacionamento de vocês começa aqui na terra, mas ele termina lá nas mansões celestiais. O casamento é o nascimento do amor, é o surgimento do amor no coração do ser humano, no coração do homem, no coração da mulher. Isso é o casamento. E o amor é Deus. A Bíblia fala em São João, em 1 João capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando vocês se unem em casamento, vocês estão publicamente dizendo que vocês têm Deus e querem Deus dentro de vocês. Porque o amor que nasceu dentro do coração de vocês foi o próprio Deus colocando a sementinha. Agora, toda plantinha precisa ser cultivada. O amor, ele precisa ser cultivado. Se vocês não o cultivarem, regarem, botarem no sol, tirarem do sol, se vocês não tiverem o cuidado com este amor que Deus plantou no coração de vocês, facilmente o inimigo de Deus, que tenta destruir a família desde o princípio, ele vai tentar usurpar essa presença de Deus em vocês, e vai tentar tirar de vocês esta beleza, esta maravilha que Deus colocou, que foi o surgimento do amor. Então, Jean, então, Holanda, vocês são a prova viva de que Deus existe, porque vocês se conheceram, vocês alimentaram, vocês assumiram um compromisso, e agora, diante de todos esses amigos, familiares e presentes que aqui estão, vocês declaram, Holanda, ele dizendo para você, Holanda, eu te amo. E a Holanda declarando para o Jean, Jean, eu te amo. É lindo isso. É ou não é? Isso é maravilhoso. Sabe, eu já fiz muitos casamentos em todos esses meus anos de ministério. Mas até eu fiquei com um friozinho na barriga quando vi toda essa cerimônia acontecendo aqui. Eu imagino o Jean aqui à frente, angustiado, esperando o momento certo. Jean, chegou o dia. Chegou o momento. A partir de hoje, você vai poder dizer para Holanda, Holanda, você é minha mulher. Holanda, acabou aquela angústia. A partir de hoje, você vai poder dizer para o Jean, Jean, você é o meu homem. Que coisa maravilhosa. Deus tem um plano especial para vocês. Deus trouxe vocês de lá de uma outra geografia do mundo, para vocês iniciar essa nova vida aqui. Eu não sei se vocês se conheceram lá ou já se conheceram aqui, não conheço a história de vocês, mas eu sei que dentro do plano de Deus para vocês, Ele já sabia exatamente quando o Jean nasceu e quando a Holanda nasceu, que um seria para o outro. Nesta
tarde, eu quero orar por vocês. Eu quero derramar eu quero pedir, né, para que Deus derrame as bênçãos dele sobre vocês. Mas isso só vai acontecer, essas bênçãos só vão se multiplicar na vida de vocês, se vocês mesmo forem buscar. A Bíblia também diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se você buscar a Deus, quanto mais você buscar, mais você vai achá-lo. E ao iniciar essa nova vida, essa nova etapa da vida de vocês, jamais se esqueçam um dia sequer de colocar Deus em primeiro lugar no casamento de vocês. E que nem uma noite termine sem que vocês o agradeçam pelas bênçãos que Ele já deu naquele dia, por tudo que Ele fez naquele dia, para que vocês tenham mais uma boa noite e que vocês então acordem para um novo dia. E assim vai ser um mês, um ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, e eu acredito que alguns aqui já têm bastante tempo de casamento, prova de que é possível. Sabem, deixa eu ler o que eu escrevi aqui para vocês. Nós buscamos uma sociedade conjugal para alçar alvos elevados. Eu não chegaria a alguns lugares onde cheguei, se eu não estivesse casado. Eu não teria conseguido determinadas conquistas, se eu não tivesse a esposa que hoje eu tenho, a minha sócia conjugal. Sozinho, provavelmente eu não estaria cumprindo o propósito de Deus na minha vida, que é trabalhar no ministério pastoral. Então, buscamos uma sociedade para alcançar alvos que de outra forma não alcançaríamos. E com isso, extrapolamos o projeto inicial, indo ao encontro de objetivos maiores e metas mais distantes. Inicialmente, eu casei para realizar meus planos, mas hoje eu sei que casado eu realizo os planos de Deus. Sabe, eu falo isso para vocês, para que vocês se espelhem em pessoas com princípios e não nos costumes modernos da sociedade. As pessoas hoje, elas têm casado por casar. Elas se unem e têm lá no seu pensamento: se der certo, beleza, se não der certo, a gente se separa. Este não é o princípio de Deus. A Bíblia diz: até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Então, neste momento, eu preciso confirmar com vocês se realmente é esta a decisão verdadeira de vocês. Para isso, eu vou convidar então a Elaine. A Elaine vai cantar.
Tão certo como o sol que brilha, irradia e vem iluminar o riso, a fé e o coração transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontrarão seu par. Sentir o amor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar. Sentir a doçura no olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Tão certo como o sol que brilha, irradia e vem iluminar o riso, a fé e o coração transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontrarão seu par. Sentir o amor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar. Sentir a doçura no olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Lararaia, lararaia. Jean Senel, Holanda Fontin, eu os convido a ficarem em pé nesse momento, os dois. Segurarem as mãos um do outro. Alguém pode segurar também o seu buquê aqui. Isso, deixe ele ali. Jean Senel, diante desse altar, diante de Deus, na presença destas testemunhas e dos amigos que aqui estão, você toma esta mulher, Holanda Fontin, como sua legítima esposa para juntos viverem segundo a ordem de Deus no estado sagrado do matrimônio? Sim, pastor. Você pode falar em oui? Oui, me prends ali comme madame pour tout temps. Muito bem. Você promete amá-la e honrá-la na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, mantendo-se fielmente apenas para ela enquanto ambos viverem? Oui, elle est l'os de mes os, chair de ma chair. Je dois l'aimer pour toujours, dans quelle que soit la circonstance. Amém? Tem que falar em português também, Holanda? Sim, ela é a minha costela, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Tenho que amar ela em qualquer circunstância. Ela é minha. Amém! Lindo, lindo. Holanda Fontin, diante desse altar, diante de Deus, na presença dessas testemunhas,
Você aceita Jean Senel como seu legítimo esposo? Sim, pastor. Oui? Sim. Oui. Isso mesmo. Você Você promete amá-lo, honrá-lo na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade, mantendo-se fiel apenas para ele enquanto ambos viverem? Por todo tempo. Sim. Para sempre. Sim. Amém? Porque você, Jean, e você, Holanda, tomaram essa decisão de publicamente demonstrar o amor de vocês um pelo outro, diante desse altar e também de acordo com a autoridade a mim conferida como ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. E o que Deus uniu, não separe jamais o homem. Amém? Podemos orar? Podemos confirmar este pacto, essa aliança que vocês estão fazendo hoje? Sim? Maravilhoso Deus, nesta tarde, Pai querido, este casal te busca para iniciar essa nova etapa da vida deles. Aqui vieram, Senhor, porque eles necessitam da Tua presença a cada dia para unir este amor que eles têm um pelo outro. E é por isso, Senhor, que como ministro do Evangelho, ao orar por eles agora, eu suplico, Senhor, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja o elo que una eles cada dia mais. E que desta forma, ó Deus, eles possam viver uma vida aqui nesta terra, demonstrando, Pai, que é possível a existência de Deus no amor de um para com o outro. E assim, Senhor, como um dia Tu estabeleceu que o homem deixaria o pai e a mãe, se uniria à sua mulher e os dois se tornariam uma só carne, que eles sejam profícuos, que eles sejam abençoados, que eles sejam multiplicados, e que desta forma, Senhor, através dos seus filhos, através da sua vida, da vida deles, eles possam deixar uma herança, Senhor, nesta terra, mas que eles possam também levar uma herança para as mansões celestiais. Ó Pai, toma conta deste casal, abençoa esta união, una-os cada dia mais como Tu fez com o propósito que Tu fez para o homem e para a mulher, e que desta forma eles sejam, Senhor, uma bênção aqui e na eternidade. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Olha só, ela já está tão confortavelmente sentada, mas ainda tem um momento muito especial, Holanda, certo? Porque neste momento eu quero apresentar o mais novo casal da sociedade ou da comunidade aqui da Igreja do Portão, que é Jean Senel Dorlean e sua legítima esposa, Holanda Fontin Dorlean. E o noivo pode agora beijar a noiva. Ele está esperando isso há quanto tempo? É bom isso? Tem coisa melhor. Tem. O coral vai cantar uma música em homenagem, então, a esse momento. Força, hein?
Holanda e Jean. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor vos dê a paz. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e tenha cuidado de vocês. E que vocês recebam sempre as bênçãos dele. Todos os convidados todos os presentes estão sendo convidados para participarem da recepção que estará sendo oferecida ali no Colégio do Portão. E os convidados então serão recepcionados lá também pelos noivos, que agora já são, pelo novo casal. Boa noite a todos. Bonsoir. Muita felicidade no meu coração, vendo os meus amigos aqui, as minhas amigas, os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu estou muito feliz. Agora nós estamos na parte final e que vai ter um coquetel. Esse coquetel não vai ser um coquetel brasileiro, não vai ser haitiano, vai ser um coquetel Holanda e Jean. Quem que não tiver a chance de participar, nunca terá mais. Tem que aproveitar hoje. Falando sobre essa menina, eu nunca imaginei que existia uma menina igual a essa. Hoje eu ganhei essa. Hoje você é uma mãe para mim, uma filha, uma amiga, uma esposa, uma mulher íntima. Teus filhos serão os meus filhos. Quando eu for advogado, você será advogada. Quando eu for médico, você será médica. Quando eu for economista, você será economista. O que eu fui ou for, você será. Porque você será sempre minha esposa. Eu sempre tenho que cuidar de você. Eu te amo muito. Eu te adoro. Eu me sinto muito feliz de ter você na minha vida hoje. A partir de hoje, você é minha esposa. E para sempre, nós vamos fazer tudo juntos. Agora, não vou falar mais o meu, eu falarei assim, a nossa, o nosso. Porque você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, uma vida da minha vida. Minha esposinha, eu te amo. Agora, Agora, muito obrigado pela presença dos meus amigos. Se alguém trouxer um presente, bastante gente pagou os presentes, bastante gente já trouxe para mim e já deu, e outros, de repente, hoje trouxe. Quer nos abençoar com algum presente. Se alguém trouxer um presente, esse é o meu irmão, ele que recebe. Alguém quer tirar um selfie conosco? Porque aqui tem bastante amigos, faz tempo nós encontramos. Minhas alunas aqui de francês, Franciele, e todos os outros que quiser tirar um selfie conosco, nós estamos aqui para tirar selfie. E esse é o meu irmão, ele que vai receber qualquer presente que alguém trouxer. Oi, gente. Hoje é um dia especial para mim. Hoje eu declaro
na presente de Deus, na presente de todas as pessoas que estão aí. Eu te amo, amor. Eu também te amo. Amém. Eu tenho para agradecer. Se eu começar a agradecer, não dá tempo. Não dá tempo. Eu tenho uma grande família aqui, que é Dona Gisela, Dona Zuleiquinha. Eu amo muito vocês, tá? Muito obrigada para sua presente que estão aí, tá bom? E todas vocês que estão aí, eu agradecer vocês também, principalmente a Nefitali e o Petiel, que está aí também. Eu agradecer vocês também, porque encontrar vocês é vocês que me fazem aqui hoje. Por causa de vocês, eu estou Muriel do Jean hoje. Merci a todos. Obrigada para todos. Tá bom? Agora o pastor vai explicar bem certinho o endereço. Quem que quiser tirar um selfie, nós estamos aqui. Quem que trouxe um presente, esse é o meu irmão, que vai receber no cantinho. E depois, a obrigação, a convocação. Não é convite agora, é convocação no coquetel de Holanda e Jean. Obrigado, sorriso bonito. Se você ainda não entendeu onde fica o local da recepção, vai ser na rua Frei Gaspar Madre de Deus, número 707, ali no Colégio do Portão. Jean e Holanda. Holanda, bonsoir. Vamos na paz.